Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o arraial de Deus aqui presente e os nossos irmãos que estão assistindo pela internet. Nós louvamos ao Senhor porque mais um dia de domingo, o primeiro dia da semana, Ele nos concede estarmos aqui. Estivemos descansando um pouco, mas já estamos quase retornando ao trabalho. E também peço oração por mim, porque amanhã, às 7 horas da manhã, estarei indo para Foz do Iguaçu, para a Convenção Batista do Brasil. Orem pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, orem pela Ordem dos Pastores Batista do Brasil e pelas pastoras Batista do Brasil. Sei que muitas coisas vão ser resolvidas, mas o Senhor já está ali. O Senhor já está conduzindo tudo para o louvor da sua glória. E é muito bom servir ao Senhor. É muito bom estarmos na casa do Senhor. E no dia 31 eu não estava aqui, mas estava conhecendo a igreja de Gramado, uma igreja grande, pastor Renato, e nos recebeu muito bem, me convidou para fazer a oração da virada do 31. Eu e meu esposo estivemos ali e foi poderosamente um culto maravilhoso na presença do Senhor. E a gente é crente em qualquer lugar. Nós servimos ao Senhor em qualquer lugar que nós estivermos, não é, irmãos? Então, eu fico feliz, parabenizo também as meninas, fiquei orando por vocês, porque vocês fazem parte da MCM, da União Feminina, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Irmãs, eu não sei se foi esse domingo ou outro, pastora Joyce pregou aqui, acho que foi o último, né? Sobre os pilares para o ano de 2024, não é isso? E eu gostaria de saber, nós estamos hoje na 4ª semana do ano de 2024. Já estamos começando a 4ª semana. E que seremos como igreja no ano de 2024? Que igreja nós seremos no ano de 2024? O que Deus espera de você como igreja? Nós somos a igreja, não são as paredes, não são a estrutura, não são as denominações, somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E eu gostaria de saber que tipo de plano você incluiu para a sua igreja, dentro da sua igreja, neste ano de 2024. Você que planejou muita coisa a fazer no ano de 2023, que acabou há pouco tempo, e não foi feito. E o que você planejou para este ano? Será que você incluiu aquilo que não foi cumprido, aquilo que não foi podido fazer para o ano de 2024, ou você tem novas ideias, novos planos para esse ano? Será que alguém disse, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou contribuir mais com missões, eu vou participar mais dos cultos, eu vou estar orando pela igreja de Cristo no mundo? Será que nós colocamos isso nos nossos planos? Eu acredito, irmãos, que diante de tudo que nós estamos vivendo, que a igreja está se despedindo deste mundo, amém? A igreja de Cristo está se despedindo deste mundo. Nós estamos vivendo os últimos momentos aqui na terra. Portanto, não é hora de nós olharmos para trás. É hora de nós prosseguirmos. Para onde? Para o alvo. E quem é o alvo? Jesus. Ele está nos aguardando ansioso, esperando a ordem do Pai. Vai e busca minha noiva. E nós somos noiva de Cristo, amém?
Nós somos a noiva de Cristo, só que a noiva tem que estar toda preparada. Não pode faltar nada, seu vestido tem que estar lindo, limpo, sua mente, sua cabeça, seu adorno, tudo tem que estar de acordo com a vontade do noivo. Glória a Deus. É tempo, irmãos, de reformar a nossa vida. É tempo de nos apegarmos mais a Deus. Nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora. Se algum cristão, se algum crente ainda não pensou nisso, com responsabilidade, é hora de pensar. Nós estamos indo embora. E graças a Deus. E graças a Deus. Eu sei que muitos irmãos já fizeram seus planos para 2024. Muitos programaram viagens, muitos programaram, até mesmo, vou buscar mais a Deus, vou orar mais. Mas, irmãos, nesses dias difíceis, estamos vivendo momentos de tanta perseguição, que devemos demonstrar ao Senhor a nossa imensa gratidão. Mas também, irmãos, nós temos ouvido pessoas dizer, mas eu já estou tão cansado. Você convida alguém para a igreja e a pessoa diz, deixa eu me aposentar primeiro, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, eu estou muito velho. Não, mas, irmãos, lembram de Caleb? Caleb recebeu uma promessa quando tinha quantos? 40 anos, e 45, quando ele chegou aos 80, ele foi reivindicar a sua terra. Não tem lugar no céu para os cansados, para os aposentados, e nós começamos aqui, irmãos. Nós temos aqui na igreja pastores que já passaram dos 70, e que continuam a obra para a glória de Deus. Alguém pode dizer assim, mas irmã, está tão difícil, pastora, ser crente neste mundo. Está sim. Ter uma vida 100% que agrade ao Senhor está muito difícil. E o Senhor sabe das nossas limitações, a pressão do mundo sobre nós, desemprego, enfermidade, problemas de relacionamentos, irmãos, trabalho, criar filho, tanta coisa que nos oprime, governos que diz uma coisa, faz outra, e vizinhos que criam caso por qualquer coisa. Como está difícil nós termos uma fé 100% em Deus. Nós, humanamente falando, nós percebemos o quanto está difícil. E, irmãos, e nós sabemos que Deus desenvolveu, e pela sua graça, Ele devolver a minha alma com perdão, irmãos, e nos dando a vitória de viver um dia. E esse dia hoje, quantos nós já agradecemos ao Senhor pelo pão e o café que estava na mesa? Quantos nós já agradecemos hoje de estarmos vivos, porque foi o Senhor que permitiu. Sabe por que Ele permitiu? Porque Ele acreditou em nós. Ele acredita em nós, Ele acredita que o pastor Heitor hoje vai ser uma bênção neste dia. Ele acredita que o irmão Antônio hoje vai ser uma bênção. Por isso, Ele permitiu a respiração, a alma funcionar neste dia para a bênção nesta terra. Irmãos, não entendemos quando nós vemos tanta igreja com desânimo, tanta igreja com frieza,
que poderia ser ao contrário, deveriam estar se preparando as suas lamparinas com azeite. Muitas pessoas pensam que apenas com religiosidade conseguem agradar a Deus e atrair as bênçãos do Senhor. Outros acham desnecessário frequentar os cultos. Outros dizem, eu não preciso ir à igreja, eu sou crente, eu dou dízimo, eu oro. Não, eu não preciso ir lá, eu não preciso estar frequentando. Outro dia, eu ouvi a missionária Edmeia Williams, eu não sei quem ouviu num podcast, ela dizendo que a igreja pós-pandemia tornou-se para muito obsoleta. Os crentes não querem vir à igreja. Por quê? Porque não querem se reunir. Nós temos que tomar cuidado para nós não deixarmos esfriar o primeiro amor. Porque o esfriamento do primeiro amor é um dos pontos, um dos fatos da volta do Senhor. E ela dizia que tem conversado com pessoas que dizem, eu não vou mais, eu dou meu dízimo por Pix, eu oro aqui, por que eu vou? As ruas estão perigosas, por que eu vou? Irmãs, irmãos, quando nós estamos assistindo um filme, quando nós estamos em casa assistindo uma novela, para quem gosta, assistindo uma série, assistindo um culto, nós estamos, a palavra já diz, assistindo. E quando nós entramos por aquela porta, nós viemos prestar um culto ao Senhor. Nós precisamos voltar a prestar cultos ao Senhor. Várias passagens na palavra do Senhor está dizendo, vá à minha tenda, vá à minha tenda. Todas as vezes em que muitas pessoas precisavam falar com os profetas, com Moisés, eles não iam a qualquer lugar. Não tinham telefone, não tinham celular, eles caminhavam até a tenda e ali ficavam esperando a sua hora de falar com o profeta e receber a bênção do Senhor. A escritora americana Marilyn Adamson, ela é uma ex-ateísta. Ela disse assim, certa vez, quando eu era ateísta, o pecado nunca representou um problema para mim. Eu, particularmente, não tinha consciência do pecado. Na verdade, eu nem sentia culpa, mas quando me tornei cristã, descobri que havia coisas que eu estava fazendo que Deus não queria na minha vida. Também aprendi sobre a necessidade de amar os outros, de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar, de discipular e etc. E muitas vezes pensei, era muito mais fácil ser ateísta. Mas agora que eu conhecia a Deus, sentia um tremendo senso de responsabilidade de agradá-lo com a minha vida. Eu lia a Bíblia, encontrava um mandamento e parecia um versículo que após outro versículo que eu era capaz de dizer com toda honestidade. É boa ideia. Preciso pôr em prática isso mais vezes. Irmãs, irmãos, Igreja de Cristo, nós precisamos pôr em prática os estatutos do Senhor, nós precisamos pôr em prática a oração, o jejum, o amor ao próximo, a leitura da Bíblia. Nós precisamos pôr em prática o nosso amor pelos que estão fora dos nossos arraiais. E pensando em igreja, foi difícil aqui para mim, porque eu fui analisar o capítulo 20, irmão Emerson, de 20 de Atos,
capítulo 20, versos de 7 a 12. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho uma igreja que não tinha parede, que não tinha local certo para se reunir. E o apóstolo Paulo também enfrentou desafios, irmãos, para caracterizar a igreja de acordo com a vontade do Senhor. Paulo era um plantador de igrejas, ele era um pregador genuíno, e cada lugar que ele passava e que Deus permitia, ele deixava firme as estacas ali de uma igreja, e formava um líder, e deixava aquele líder cuidando. Irmãos, mas nem todas permaneciam. Mas ele fazia questão de vez em quando, ele passar para ver como estava aquela igreja. E quando ele via a igreja que estava esfriando, que estava necessitando de voltar ao primeiro amor, ele pregava. Mas nesta igreja aqui de Atos 20, ele encontrou uma igreja que permaneceu na palavra do Senhor. Vamos ler Atos, capítulo 20, versos de 7 a 12. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco, ou seja, ficaram muito consolados. Amém? Alguém pode estar dizendo assim, o que ela vai pregar aí? Morreu um homem, caiu do terceiro andar. Está escrito aqui. Irmãos, esse texto relata um incidente inusitado. Paulo, nem ninguém que estava ali, naquele culto, primeiro dia da semana, era um domingo à noite, era dia de cear. Estavam todos preparados para a ceia. E este episódio aconteceu na terceira e última viagem de Paulo. Paulo pretendia fazer umas outras paradas em outros países, em outros lugares, mas os judeus estavam o procurando para matá-lo. E Deus falou ao coração dele e disse: não, vá para a Macedônia. E ele foi e atracou o navio em Troade. Nós precisamos atracar os nossos navios em Troade, porque ali há uma igreja do Senhor, uma igreja revestida do poder, que leva a sério a palavra do Senhor. E lá estava Lucas. Lucas, quando olhou e viu o moço, atestou que ele estava morto. Paulo, por motivo, irmãos, que já falei, ele pregou ali, aproveitou como sendo a última viagem dele. Ele pregou, não sei a hora que começou o culto, que a Bíblia não diz, mas diz que ele atravessou a meia-noite pregando, ensinando a palavra do Senhor. Paulo era o ilustre visitante, era o pregador da noite. E diz o texto que, no verso 8, havia muitas luzes no cenáculo
onde estavam juntos. Eu fui observando e lembrei de um fato que me acontecia na infância. Eu nasci na Ilha Grande, na praia de Provetá, não tinha luz, não tinha carro, não tinha nada, não tinha geladeira, não tinha nada. E eu lembro perfeitamente, eu tinha 4, 5, 6 anos, e o pastor da igreja, no domingo anterior, ele escalava as casas, as residências, que deveriam levar os seus lampiões para o culto do domingo seguinte. E eu lembrei disso, porque mamãe cuidava daquele lampião, lavava o vidro, aquela lamparina, botava aquele coisa novo, botava querosene. Era um cheiro, mas tinha que ser assim. E limpava. E aquelas famílias levavam aquela iluminação, porque não tinha luz. E os cultos eram feitos, Jonatas, não tinha teclado, não tinha guitarra, tinha só violão e nem elétrico, viu? E nós levávamos, as famílias levavam, e a igreja ficava toda iluminada com os lampiões. E eu imagino que aqui também havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, porque a palavra de Deus diz que estava iluminado, e além da luz física, havia a luz da presença de Deus naquele lugar. Porque Deus está onde a igreja dele está, irmãos. Irmãos, esta igreja era formada de crentes destemidos. Ela vivia a integridade dos ensinos de Deus. Eram crentes compromissados. Eles queriam ouvir sobre a graça de Deus. Aqueles irmãos estavam ali até a virada da noite para aprender da palavra do Senhor e assim testificar das Escrituras. Aquela igreja tinha compaixão e a todos traziam e se reuniam e se abraçavam para cear e ter comunhão e ouvir a palavra. Ah, irmãos, se nós soubéssemos o que a oração pode fazer na vida de uma pessoa, nós não passaríamos um dia sequer sem dobrar nossos joelhos na presença de Deus, porque a oração move montanhas, a oração cura, a oração liberta, a oração traz alegria, a oração salva, a oração abre os caminhos que estão fechados. Nós precisamos de oração, nós precisamos da leitura da palavra do Senhor. Não seremos crentes como o Senhor espera de nós se nós só abrirmos as nossas Bíblias no domingo quando vemos para a igreja. Temos que dar prioridade. E a igreja de Troade, um lugar pequeno, ela tinha essa qualidade, dava prioridade à pregação da palavra. Irmãos, pensem bem, há muitas igrejas de granitos grandes, você olha assim, não é? Ai, que igreja suntuosa, mas às vezes é uma igreja morna, é uma igreja que a palavra é deixada lá para o finalzinho, é uma igreja que não tem oração. Eu tenho dito para meus colegas pastores, que às vezes vem, a igreja está assim, eu disse, olha, eu tenho um remédio, porque Laranjeiras usou esse remédio, a oração. Pastor, eu falo para ele, pastor, a sua igreja precisa orar. E eles ficam me olhando, orar de joelho. Porque nós tivemos muitas vitórias nesta igreja aqui. Atravessamos deserto, atravessamos o Mar Vermelho, por causa da oração. E o Senhor nos segurou até aqui, porque nós clamamos o seu nome. Irmãos, e ali estava
Paulo pregando. E, de repente, eu creio que a igreja, o local, que era um cenáculo, não era a igreja, um cenáculo alto, e lá estava sentado um rapaz, de nome Eutico. E, de repente, talvez aquele rapaz tenha trabalhado o dia inteiro, se cansou, porque muito mesmo nós, às vezes, nos cansamos por mensagens longas, não é? E aquele homem, aquele rapaz, é um rapaz, ele cai lá embaixo. E agora? Tudo estava muito lindo. O culto estava ali, a presença do Senhor passeando no meio daquele povo. O Deus era visível ali na vida daqueles irmãos. Mas naquele contexto daquela festa, naquela celebração, um acidente acontece. O verso 9 diz assim: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Irmãos, o que nós faríamos? O que nós faríamos? Primeiramente, a vida, depois o culto. Uma vida é muito preciosa para o Senhor. Primeiramente, a vida. Paulo parou de falar. Parou a mensagem. O culto estava em andamento e ele parou. E Lucas foi lá e veio logo com o diagnóstico: Paulo está morto. Irmãos, o médico pode dar o resultado, pode atestar o óbito, mas nós temos um que pode mudar toda a história. Nós temos um que pode, deixa o médico da ciência, mas eu sou celestial. Olha, irmãos, mas vocês sabem que muitos ali, ou alguém podia ter dizendo: vamos continuar o culto? Vai parar o culto por causa de um jovem? Quem caiu? Foi Eutico. Quem é Eutico? Um rapaz que veio visitar a igreja. Um rapaz aí que veio, não tinha lugar, ele sentou lá em cima. Vamos continuar o culto? Mas ele morreu. E daí? O culto não pode parar só porque um visitante caiu da janela. Há alguns que pensam assim. Levem ele lá para trás, façam oração, chamem o SAMU. Muitas igrejas pensam assim. E Paulo desce. Eu penso assim, que ele deve ter dito: igreja, continue em oração. Ele desceu. E talvez lembrando de Elias e Eliseu, ele encostou o seu corpo ao corpo daquele jovem. E ele disse: não vos perturbeis, a vida está nele. Oh, irmãos, às vezes nós ficamos tristes que tudo está morto para nós, que não há mais vida, que não há mais conserto. Mas Jesus, nesta manhã, está dizendo que há vida sim. Precisamos descer, irmãos, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos e aprender com Paulo a primazia da vida sobre as nossas práticas religiosas. A Igreja de Cristo, irmãos, é o único exército que não pode abandonar os seus feridos. Lembrou-me também quando Marta e Maria disseram: Jesus, o que tu vai fazer lá? Ele já está morto, já está enterrado 4 dias. E ele vai e diz:
calma, ele dorme. Irmãos, se há alguém que você está pensando na sua casa que já está morto, não desista, porque ele apenas está dormindo. Tome posse disso. Jesus, Deus e o Espírito Santo estão gemendo contigo nas suas orações. Mas é preciso orar. É preciso ir buscar as promessas do Senhor. Senhor, tu diz aqui na tua palavra que nenhum mal chegará à minha tenda, Senhor. Cumpre em mim a tua palavra. E Lázaro se levantou. Ele estava dormindo. Foi o amor de Jesus por Lázaro que o fez ressuscitar. E este mesmo amor impulsionava, irmãos, os discípulos a sair curando, pregando a palavra. E nesta manhã, o amor de Jesus está aqui para dizer: busque a minha presença, tenha intimidade comigo, que eu lhe darei poder, autoridade para curar os enfermos, libertar os oprimidos. É isso que Deus espera de nós, igreja, neste ano. Não fique buscando coisas impossíveis aos nossos olhos, coisas que Deus não quer para nós. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Em momento algum, Paulo disse, ele morreu. Paulo não disse isso. Mas ele disse, há vida nele. Irmãos, nossos eúticos que caíram das janelas de nossas igrejas, das nossas casas, de quantos lugares os nossos eúticos estão por aí esperando a nossa presença, para que nós os chamamos, falemos o nome deles e apresentemos a Ele o perdão de Jesus para os seus pecados. E Jesus, através de nós, o façam ressuscitar para a vida com Cristo Jesus. Se nesta manhã algum eútico caiu, um filho teu, uma filha, o marido, a mulher, se caíram da janela, se caíram da presença de Deus, nesta manhã o Senhor está dizendo, há vida neles. Creiamos, igrejas, que há vida neles. E é hora de nós, como instrumento do Senhor, neste ano de 2024, quando tudo parece apertar para nós, igreja, vamos aproveitar o tempo que nos resta e fazer como Paulo, declarar a vida em você. Volte para os braços do Senhor. Vamos espalhar folhetos, vamos falar dentro do metrô, vamos falar nas praças, vamos falar ali caminhando na fila do supermercado, na fila do banco. Vamos falar de Jesus. Muitos não conhecem Jesus. Muitos não conhecem Jesus. Vamos dizer-lhes que há vida nele. Alguém diz, mas por que Paulo desceu para pegar esse jovem? Sabe por quê? Paulo era um morto, que a sociedade o achava sem vida, que até os judeus, os crentes, diziam que não tinha jeito. Mas pastor Heraldo, uma quarta-feira, pregou aqui uma coisa que eu nunca tinha pensado. Alguns irmãos, para livrar Paulo da matança, queriam matar ele, colocou ele aonde? Num cesto, e desceu Paulo pelo muro, porque o muro era muito alto. Uma vida vale ouro para Deus. E Paulo, naquele momento, ele foi livre. Paulo
foi acolhido. E quem acolhe, irmãos, quem é acolhido, acolhe outros. Por isso que Paulo desceu e disse, há vida nele. Senhor, manifesta a tua glória, levanta esse jovem. Em Atos capítulo 9, 26 a 28, fala, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, Paulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Paulo foi acolhido, Paulo foi abraçado, Paulo caiu da janela, mas foi acolhido pelos irmãos. E ele, hoje, até hoje, através dos registros aqui de Lucas em Atos, nós estamos aprendendo que devemos acolher sim. Não há pessoa, nem homem, nem mulher, nem criança, nem jovem irrecuperável para Deus. Não aceite que seu filho seja irrecuperado. Não aceite que seu esposo seja um irrecuperado. Creia que há vida nele, mas não no meu tempo, não no seu tempo. O tempo que vai levar é o tempo que você tem que passar na presença de Deus, orando e clamando. Um dia, irmãos, nós recebemos do Senhor uma voz e nos chamando para a sua presença. E nós fomos também tirados do poço. Tirado do poço, o poço sujo. Mas o Senhor nos acolheu. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 10, o seguinte, 10, 12, 13, eu já estou concluindo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que te temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que eu hoje ordeno para o teu bem. O que é que o Senhor quer? O Senhor não quer sua casa, o Senhor não quer teu carro, o Senhor não quer tua conta bancária, o Senhor não quer teus camelos, o Senhor não quer a sua fazenda, o Senhor não quer nada teu, o Senhor quer apenas que você busque a presença dEle e ande nos seus caminhos. Repetidas vezes, Deus falou a Israel a necessidade de ter dentro do seu coração o amor, a compaixão. Deus não queria que o povo trocasse o seu amor sincero por coisas de meras formalidades, de coisas de religiosidades externas. Mas o Senhor quer que nós obedecemos ao Senhor. Também para concluir, em Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8, nosso último versículo, querido Emerson. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8. Diz assim: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Oh, não, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, é que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus.
Glória a Deus. É isso que o Senhor quer da igreja dele, pleno século 21, ano de 2024. A igreja de Troade dava prioridade à pregação, à oração, e por isso ela é a luz do mundo até hoje para nós, porque nós estamos falando dela. Deus quer uma igreja que abrace os mortos, mortos aos nossos olhos, mas vivos aos olhos do Senhor. Deus quer uma igreja feliz, uma igreja que tenha comunhão, que tenha compaixão. Irmãos, que nós possamos pensar muito neste ano. Não tenha expectativa material, não tenha expectativa que vai receber algo de alguém, algo do governo. Não! Tenha expectativa das coisas celestiais, porque é para lá que nós estamos caminhando. A igreja do Senhor segue caminhando para Jerusalém. E Jerusalém está quase à vista de nós. E eu louvo a Deus, porque eu posso pregar esta palavra, porque o Senhor um dia nos chamou. E ai daquele que não falar aos homens, aqueles que estão jogados por aí, aqueles que caíram das janelas, eles ainda estão respirando, esperando uma palavra de conforto, de fé, um abraço, um sorriso, para que possam voltar ao rebanho de Cristo e um dia morar conosco na glória celeste. Que Deus abençoe. Chamar o Jonatas, eu tinha pedido a ele para cantar um hino, mas eu não sei, foi ontem à noite, eu não sei se deu tempo do nosso querido preparar. Irmãos, mas essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. Aprendemos com a igreja de Troade. Uma igreja, eles chegaram lá, não reclamaram com Paulo. Nós precisamos de uma igreja maior, nós precisamos de um banheiro, nós precisamos disso. Não! Eles foram para o cenáculo. E lá eles louvaram ao Senhor. Porque igreja, irmãos, somos nós. Somos nós, cada coração. Achou, Jonatas? Então, nós vamos, enquanto o irmão Jonatas louve ao Senhor, nós vamos ficar em espírito de oração e pedir ao Senhor, Senhor, muda meus planos para 2024, que eu dê prioridade às tuas coisas, Senhor. Se eu planejei primeiro comprar isso, comprar aquilo, Senhor, que eu possa dar prioridade às coisas celestiais. Pressionados, mas não desanimados. Oh, Deus. Perplexos, mas não desesperados. Oh, glória a Deus. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, irmãos. Aleluia. Não caminhamos pelo que vemos. Aleluia, Jesus. E o que nos Oh, move, meu Pai, que move o nosso é coração. o que nós cremos. Sim, Pai. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, Deus. Oh, Pai. Mas não Não abandonados, abatidos, Não, mas não destruídos. Glória a Deus. Aleluia. Estamos de pé.
Estamos de pé, irmãos. Não Oh, Deus. caminhamos Sim, Senhor. pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Oh, glória. Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você quer receber uma oração nesta manhã para você viver o ano de 2024 dentro dos planos de Deus? Vem aqui à frente. Eu vou pedir o pastor Heraldo que venha orar, chamar a pastora Joyce também. Venha, irmãos, rever seus planos para 2024. Amém, Jesus. Venha, irmãos. Oh, Deus. Quais são seus planos, irmãos? Venha entregar os seus planos na mão do Senhor. Oh, Deus, aleluia. Não, Senhor, nós não caminhamos por isso, Senhor. Sim, Deus, o que nos move, Senhor, é o que nós cremos que é a Tua palavra, Senhor. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus. Aleluia, nós estamos de pé. O mundo precisa saber que a Igreja Batista de Laranjeiras, ela está de pé. Aleluia, nós não temeremos as perseguições, os leões, tudo que vierem aí, que vier para combater a igreja, nós estamos de pé. Pastor Heraldo estará orando por todos nós que viemos aqui à frente e por todos, e você que está em casa, receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Em nosso Deus, nosso Pai amado, que maravilha, Senhor, quando estamos como igreja te adorando, glorificando o teu nome, reconhecendo que o Senhor é a fonte de toda a bênção. Quando ouvimos a tua palavra, quando, ó Deus, observamos os exemplos dos crentes do passado, dos crentes de Atos, das igrejas que foram formadas, e nesta manhã, Senhor, o exemplo da igreja de Troades, que ficou até o amanhecer, até o sol começar a clarear as trevas, ouvindo a tua palavra através do apóstolo Paulo. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua unção estava sobre aquela igreja, a tua unção especial estava sobre a vida de Paulo, e o milagre pôde acontecer, e aquele jovem pôde ressuscitar e ser um testemunho vivo
naquela região do poder extraordinário do Senhor. Pai, nós estamos aqui como resposta à tua mensagem. Ó Deus, nós estamos de pé, nós nos colocamos de pé, e nada vai fazer com que a tua igreja, a igreja de Cristo, ela esteja prostrada, mas ela esteja de pé, diante do Senhor, porque o Senhor é quem sustenta a igreja. Pai, peço a tua bênção para cada irmão, cada irmã que deixou o seu lugar e está de pé diante do Senhor, diante deste altar. Que a tua unção especial possa alcançar a cada um de nós, para que milagres extraordinários aconteçam através de nós, da tua unção especial sobre nós neste ano de 2024. Pai, nós queremos colocar o mundo para fora da nossa mente, nós queremos colocar o mundo para fora do nosso coração, queremos nos encher da tua palavra, queremos encher da tua presença, queremos, ó Deus, ter o teu amor transbordando em nós, para irmos ao encontro dos caídos, das janelas da vida, aqueles que precisam da tua graça. Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo nesta manhã. Alcança, Senhor, os nossos irmãos que estão em casa, através da internet, participando deste culto nesta manhã e em outros dias deste mês e dos próximos meses e dos próximos anos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém.